Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aqui é o Vitor, mais um Café Colapso. Hoje eu estou aqui com a Débora, a Adriene, para a gente ter um papo bem interessante. A Adriene vai falar sobre várias movimentações e a caminhada dela na Bahia. A gente se conheceu na Jornada da Teia dos Povos, na Jornada de Agroecologia, em janeiro desse ano. Se você que está chegando agora, é legal ouvir os primeiros episódios do Café Colapso, porque a gente tem vários outros papos que contextualizam, né, essas conversas que a gente tem para o futuro que a gente quer construir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Café Colapso. É muito legal estar aqui apresentando nesse episódio a história e a experiência de luta e resistência, junto com muita informação interessante, histórica e de vivência da Adriene. Então, que a gente tenha uma ótima conversa e já vou passar para ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa edição do programa. Eu gostaria de saudar, né, os meus colegas de jornada, meus companheiros de luta e de resistência, dizer que foi um prazer, né, receber vocês aqui na Bahia e tecer essas relações de fronteiras, né? Olha como é fantástico nós resistindo aqui, vocês resistindo aí, e a gente construindo essa ponte, né, e esse intercâmbio de informações em prol do mesmo ideal, né, que é, de certa forma, estabelecer o campo dentro das suas realidades, dentro do seu processo de desenvolvimento, e, sobretudo, da desmistificação desses territórios, né, territórios vivos que são construídos por vidas, né, por pessoas que dialogam com o campo, com a natureza, mas, sobretudo, com histórias traçadas e que constroem as minhas, as de vocês que estão aqui comigo hoje e dos nossos ouvintes, né? Pensar em tantas histórias dentro desses territórios é também entender que nós construímos esse espaço de coletividade. Então, esse momento que estejamos juntos, né, possa tocar e construir também os espaços de resistência de cada um aqui presente. Massa demais, Adriane. Você quer falar um pouco sobre você, como que você quer abrir esse podcast? Eu já dei uma sugestão que na gente começou, antes da gente começar a nossa conversa, a Adriane estava contando uma história, eu falei, peraí, que deixa eu começar a gravar para você contar essa história aqui, não, gravando. Então, Adriane, se você puder começar com a historinha que você começou contando pra gente, vai ser muito bom. Eu estava falando com nossos companheiros aqui e perguntei sobre a linguagem, né, utilizada aqui no podcast. Por um fato que aconteceu comigo. Eu sou acadêmica do curso de História pela Universidade do Estado da Bahia, o NEB, aqui no campus de Teixeira de Freitas. Daqui a pouco vamos nos localizar no território. E eu fiquei mergulhada nesse mundo acadêmico por 6 anos, assim, de minha vida ser para a universidade, ser em prol desse conhecimento, né, acadêmico e eurocêntrico que nós temos no nosso modelo de educação. E aí chegou a pandemia, meus pais moram no campo e eu retornei para ficar com eles nesse período de pandemia. E quando eu cheguei lá, mesmo mantendo os distanciamentos, a gente começou a fazer algumas atividades, porque a gente foi evidenciando diversas violações acometidas naquela comunidade, principalmente violência doméstica. E aí a gente falando sobre ciclos de violência contra mulheres e batendo esse bate-papo com uma gama de mulheres da minha comunidade. E terminou a reunião eu achando que eu estava abafando. Você precisa melhorar aí, porque a gente não entendeu nada. A outra, você entendeu 2 falas do que você disse, e foi muito. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente vive mergulhada, né, nesse espaço acadêmico, e quanto a gente precisa ainda alcançar os modos da decolonização da academia, porque o acesso à permanência já é difícil. Né, do espaço universitário, do ensino de qualidade, sobretudo, já é complicado para uma gama da sociedade brasileira. Porém, a forma como a gente utiliza esse espaço depois transmite é muito mais problemático ainda.
né? Nós perdemos a capacidade de dialogar, inclusive, com quem não tem acesso direto. A linguagem, ela se torna uma linguagem extremamente rebuscada. E aí aqui a gente caminha também com essa desconstrução, né? Sobretudo a decolonização da academia. É uma briga constante, né? Sobretudo a nosso modelo de educação que o Brasil propõe, né? Para diversos setores e, sobretudo, no espaço de coletividade. E aí é uma das ações que eu sempre... E aí, a partir daí, eu aprendi o seguinte. Toda vez que eu chego nesse espaço, eu pergunto, né? Acho que a melhor forma da gente dialogar é eu perguntar. Eu pergunto como interagir com as pessoas que estão à minha volta. E aí o Vitor, ele falou assim, a gente precisa falar isso também sobre isso, porque trazer também nessa tarde de hoje com vocês, nesse dia, desfazer, né? Aqui a gente tem esse caminhar coletivo. Nós desmontamos para construir. Nós não excluímos toda a história construída, mas é necessário desmontar. E aí a minha professora de história falava o seguinte: desfazer, desmontar também é fazer. A partir do momento que a gente desconstrói, a gente também continua fazendo os nossos caminhares, né? Os nossos caminhos, se percorrer, que é longo, a luta é longa. E agregando cada vez mais pessoas, né, nesse caminho, porque a linguagem, ela vai unir também, né? Sim, sobretudo, assim, hoje, nas minhas vivências, eu estou em vários lugares diferentes, né? Eu estou no espaço acadêmico, eu estou no espaço institucional, eu estou no espaço coletivo de organização, mas estou também nos espaços de atuação. Hoje, aqui na Bahia, a gente tem a Bahia Tech, que é uma superintendência da Secretaria de Estado, e que ela lança chamadas públicas. E aí, esse ano, é a 5ª chamada pública da Bahia, chamada até Biomas, que é a assistência técnica dentro dos 27 territórios e identidades da Bahia. Então, assim, nós trabalhamos, eu sou técnico agropecuária também, formado pelo IF Baiano, aqui, e a gente está nessa chamada. Então, assim, eu estou nos espaços, inclusive a opção do nosso núcleo foi estar nos lugares onde a maioria das políticas públicas não chega, em lugares muito distantes. Para vocês terem ideia, nós estamos numa comunidade em Jucuruçu, que é uma das cidades do território do extremo sul da Bahia, que a gente anda 15 quilômetros de Minas Gerais para a gente retornar para a Bahia, que é uma das comunidades, o São Domingos, Jonas, que a gente anda 15 quilômetros para retornar para o território da Bahia, em Jucuruçu. Então, assim, tão distante para vocês imaginarem desse espaço urbano, sabe? E foi uma opção nossa. Então, assim, a gente aprende a estar nesses lugares e aí a gente bebe, né? Dos aprendizados dessas pessoas, a gente testa saberes e construímos novas propostas sobretudo de sociedade, de vivências, de relações, né? Construindo essa teia, que é a teia ligada ao campo, sabe? Das revoluções, né? Eu costumo dizer que a gente que atrela as nossas lutas ao campo, nós produzimos revoluções. Então, é um pouco disso. Desmontar para fazer. Eu vou aproveitar esse gancho que você já começou a falar um pouquinho do que você faz e trazer, né, a gente voltar um pouquinho e você contar, então, quem é você, onde você está e o que você está fazendo. E aí pode ser cronológico, não sei, desde o nascimento. Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou Adriele Macário, bisneta de Cantídia do Rosário, neta de Rita do Rosário Macário, irmã de Adriana Macário, irmã de Adriele Macário e agora tia de Helena Macário e Heloísa Macário. Eu costumo trazer as minhas mais velhas e as minhas mais novas justamente para falar das experiências de vida, né, de tempos históricos diferentes, mas que aqui no nosso território sempre resistiu dentro das suas possibilidades. Eu sou a 3ª filha da minha mãe, essa mais nova, técnica agropecuária,
acadêmica do curso de História, Agricultura Familiar, presidente de associação, coordenadora de campus do Movimento Estudantil da UNEB, e hoje comunicadora, né, ou educadora popular, como as pessoas costumam dizer aqui, de uma chamada pública da Superintendência da Bahia, da SDR, né, aqui no estado. Eu ocupo hoje uma cadeira do Conselho Territorial do DETE. Fui uma das pioneiras do Núcleo de Desenvolvimento do colegiado aqui. Na época eu estava no Baiano, e aí a gente precisava fazer... Eu sempre pensei que a partir daí que eu faria história, quando eu descobri que eu tinha que organizar o arquivo do território. E é muito interessante essa história, porque os nossos mais velhos do colegiado, toda reunião é a mesma coisa, ele lembra, não, os nossos documentos estão organizados, porque a Adriene organizou, eles têm um fervor em falar isso. Eu falo, meu Deus, hoje quando eu olho a organização toda comprometida, eu falei, oh, meu Deus, eu vou ter que organizar de novo agora dentro dos padrões da história, do arquivo, né, dentro do colegiado, justamente para a gente também dar manutenção nessa história e assegurar que os demais também têm acesso ao que é, por exemplo, a política territorial, né? E aí a história de lutas, né? De muitos e muitas pessoas que estão inseridas aqui no território fazendo história e, sobretudo, resistindo. Eu estou atualmente também na presidência da associação, porque foi aquela conversa que eu falei a princípio, quando eu cheguei na minha comunidade, eu vi que a minha comunidade já não era mais a comunidade de Adriene criança, né? Ela estava sofrendo diversas violações, a violência nadando assim, em vários setores, desde família ao espaço territorial como um todo. E aí eu falava que eu precisava intervir naquele momento. E aí a minha vida é isso, né? É doada ao coletivo, é doada aos outros. É uma filosofia de vida. Eu venho das comunidades eclesiais de base, eu venho da Pastoral da Juventude, e uma das nossas opções é pelos pobres, né? Então, assim, nós doamos a nossa vida, né? As lutas coletivas, sobretudo aos nossos irmãos, principalmente os que estão à margem da sociedade. Então, um pouco de mim, é um pouco das minhas relações pessoais, interpessoais, né? É dizer que a nossa opção é pelos mais pobres, então fazemos o processo de doação, né? E é isso, é entender que nós ocupamos esse espaço e nos doamos em prol do coletivo, né? De forma micro, que nós nos doamos em nome do nosso território de identidade, que é aquilo que nós acreditamos e é a forma como nós construímos aqui as nossas lutas, né? O nosso mecanismo de luta. Então, assim, eu costumo dizer que eu amo meu território, eu amo o centro da Bahia pelo seu espaço histórico, sobretudo pelo seu lugar, né, de resistência. E aí, entendendo as lutas herdadas pelos meus mais velhos e assumindo essa luta pelos meus mais novos. Então, assim, é dizer que a Adriene está diluída, né, em cada cidade, em cada território, mesmo sendo natural de Alcobaça, mesmo hoje vivendo em Teixeira, mesmo trabalhando em Teixeira, Prado e de Curuçu. Eu sou um pouco desse território e eu e ele estamos, assim, misturados, né? Como diz os mais novos, estamos misturados, sobretudo na resistência. Um organismo vivo, né, Adriene? Que você, ouvindo sua fala, já tem várias perguntinhas aí que né, sobre, você falou algumas palavrinhas aí mágicas aí, né, de plano territorial, dos territórios de identidade, até a sopinha de letrinhas, né, Codeter, algumas coisas que eu acho que vai ser legal de te ouvir contar, mas antes de perguntar isso, queria fazer uma pergunta anterior a essa, que trazendo um pouco também do contexto, né, de como a gente se conheceu, né, quando a gente se conheceu na jornada e você começou a falar sobre o trabalho que você faz e toda essa estrutura da Bahia, a gente ficou muito surpreso, foi uma surpresa ótima, foi uma surpresa muito boa, e a gente te deu uma versão
É uma pré-versão do nosso livro, que agora está publicado, né, Pelo Fim das Metrópoles, o Manifesto por um Bioregionalismo Brasileiro, que, né, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo. Agradecer aqui todo mundo que financiou e doou para a campanha. E para quem quiser uma versão do livro impresso, a gente finalmente, né, conseguiu fazer a tiragem, já enviou para o pessoal que comprou o livro. Quem quiser, no nosso site a gente ainda tem exemplares. Mas trazer um pouco desse contexto, e porque a gente está tão animado com essa conversa, está tão animado de te ouvir falar, porque foi uma surpresa muito boa, né, ter esse contato com todo esse movimento do desenvolvimento territorial da Bahia, da Secretaria de Planejamento, e entender toda essa construção, né, de vários anos é muito animador e muito inspirador, assim, né, para nós que somos uma organização de desenvolvimento territorial, né? E a pergunta que eu queria te fazer, que a gente faz para todo mundo que vem aqui, que é: qual é o seu entendimento sobre o processo de colapso da nossa sociedade, do jeito que ela está funcionando hoje, ou não está funcionando hoje, né? E como você se sente e lida com isso, né? Porque acho que muito dessa nossa vontade de lutar vem de vivenciar e perceber, né, que tem corpos, florestas, solos e muitos seres vivos sendo completamente dizimados e destruídos, culturas, por esse nosso jeito de ocupar esse planeta que é completamente ao contrário, nas avessas. E aí queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Certo. Meu entendimento sobre os colapsos acometidos hoje, e aí eu tenho que fazer uma análise histórica do porquê, né, de a gente estar numa sociedade que tem esse cenário, né, e aí a gente começa a dizer que, infelizmente, há muito tempo atrás, houve um cidadão que resolveu fazer uma cerca e demarcar aquilo como meu, né? Então, assim, a individualidade na mentalidade do indivíduo, do homem, né? E aí eu vou retirar desse ser social, porque a construção do tempo histórico, ela vai dizer que é do homem, né? E aí, já que a gente faz também essa discussão, que nós subentendemos isso, a partir do momento que o homem determinou que aquilo era meu, houve, né, a desconstrução do sujeito coletivo. E aí a necessidade de ter mais do que o outro, ela cesseia no povo hoje a supremacia de um determinado organismo que é do poder. Então, assim, para mim, o colapso se dá aí, a partir do momento que nós determinamos, né, isso como meu. Ou seja, eu vou desconstruir que o outro também não pode ter, eu vou lutar para que o meu esteja acima dos demais, justamente para me manter na supremacia do poder. E aí vem a grande problemática hoje ambiental, porque nós não paramos para analisar se o descontrole ambiental é promovido por nós, a partir do momento que nós jogamos os nossos lixos, né, no rio, a partir do momento que nós produzimos de forma convencional, e aí eu não posso tirar, né, por exemplo, o agronegócio desse método, porque a partir do momento que ele pensa enquanto meu, enquanto ele pensa no lucro, na supremacia do lucro, nós estamos deixando de pensar, por exemplo, na sociedade como um todo. Ontem eu estava na aula de Europa, gente, eu não gosto de Europa. Me desculpe quem está nos ouvindo e gosta de Europa. E aí era muito interessante que a gente estava nos arcabouços ali da Revolução Industrial e aí falando sobre os cartesistas, os cartistas, né, e do cofinanciamento dos próprios artesão para a classe trabalhadora, operária, já na parte urbana. E aí, olha só que legal, né, quando uma burguesia, se a gente pode dizer, né, não cometendo um anacronismo, dessa burguesia cofinancia para destruir máquinas em prol do seu lucro, não era em prol da classe trabalhadora, né? Era em prol do seu lucro e as próximas organizações. E aí eu vejo, por exemplo, a sociedade hoje que ela se constrói sobre lucrar,
né, e não se preocupa se uma rodovia vai destruir um meio ambiente, depois vai ter uma enchente que vai destruir as cidades em volta de BH, né, por exemplo. Então, assim, não se preocupa, né, se uma empresa estoura uma barragem e mata pessoas, mas desde que ela não para enriquecer os donos dessa multinacional que nem no Brasil vive, ou se o eucalipto destrói meio mundo, né, do ecossistema aqui nos extremos da Bahia, em prol da celulose, em prol do papel, enriquecendo uma única família. E aí vem todos os tipos de problemáticas sociais acometidas a partir dessa necessidade de lucrar, né? Então, assim, a gente não se preocupa se essa família ela vive em uma situação de vulnerabilidade, se esse jovem preto furtou ou roubou e ele é morto pela PM, né, por exemplo. Se há genocídios, né, aí ditado, e sempre em prol do lucro, né, e sempre em prol da minoria, e se da minoria, dos poucos, né, para a gente não usar esse termo, que a gente traz muito mais pelas relações, se é em prol de alguns, e de poucos, muito poucos, se nós sustentamos essa pirâmide. Então, assim, o colapso se dá dessa demarcação e necessidade de a gente estar sobre o outro e sempre à frente. Perfeito. Você falou bem, né? São colapsos, né? No plural, assim, né? A gente vai vivendo esse colapso, a gente vai vivendo dentro dessa sociedade que está colapsando, muita gente não vai sentindo isso, muito pelo individualismo também, que acomete as pessoas, que eu acho que são uma doença. E a gente não demora mais para perceber o colapso acontecendo quando a gente não está em grupo, né? Talvez. E em coletivo, né? E aí eu acho assim, como que, de fato, então, a gente vai se organizar até para desconstruir toda essa colonização, né, que nos acometeu, toda essa venda nos nossos olhos que a gente está tendo que lidar agora com isso, né? Algumas pessoas estão tirando a venda, outras não querem, outras, enfim, mas como que a gente vai se unir para fazer frente a esse colapso ambiental, a tudo isso que pode destruir a humanidade, pode destruir a gente como seres humanos, a gente pode não resistir, né, amanhã, toda a luta, enfim, tudo pode acabar por conta enfim, é isso, a vida é um xiste. E aí é isso, assim, como que a gente se une, como que a gente se junta, como que a gente forma esse coletivo potente que pode, de fato, lutar e resistir e sair por aí. Aí eu não sei, se você já quiser falar sobre, que já fez vários pontos aí, já falou várias vezes sobre território de identidade, sobre a luta aí na Bahia, a gente quer trazer o exemplo da Bahia como essa união, assim, né? Vamos lá, vamos dizer assim, de territórios. A teia surgiu por isso. A teia dos povos, né? Ela surge por isso. E aí eu falo a teia enquanto uma organização no Brasil, a primeira é em Maranhão, a segunda na Bahia. A teia na Bahia surge por isso, pelo colapso que a gente vivencia aqui na Bahia. E com várias lideranças do movimento negro, lideranças do movimento de mulheres, movimento indígena, lideranças do movimento sem terra. O mestre Joel, ele vai falar sobre essa necessidade coletiva de união, né? De unir a partir do coletivo e sobre as lutas para a gente tentar reconstruir uma nova sociedade a partir daquilo que nós acreditamos. E aí surge a teia dos povos, de certa forma, com seus elos, núcleos, no formato bem simples de explicar o que é, né, essa organização. E nós entendemos naquele momento que era necessário, de certa forma, criar um novo modelo de sociedade. E muito bem organizado, né, a partir das nossas resistências, mas a partir também de nos manter vivos. Quando a gente fala de Bahia, e aí trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente está falando de um estado
que essa configuração é o estado mais antigo do Brasil, né? A gente está falando da primeira capitania, as primeiras capitanias hereditárias, está falando do primeiro governo geral, né? Então, assim, as formas de opressão, literalmente, da sociedade eurocêntrica está na Bahia, foi essa porta, né, de entrada aqui. Então, para pensar que nós estamos falando de um estado que tem 523 anos de opressão. Então, assim, a gente que resiste aqui, a gente apanha com força, né? A gente tem vários exemplos. Em algumas conversas a gente fala, por exemplo, da resistência dos povos indígenas, e eu costumo chamar a atenção para essa resistência frente a esse modelo de sociedade que está posto aí para nós. E aí eu vou trazer Saviane para reafirmar isso, que os portugueses chegam nos extremos da Bahia. Chega aqui na região de Prato, chega em Cumuxatiba, e eles falam, aqui não, meus irmãos, a gente morre aqui, entendeu? Mas aqui é nosso, né? Vamos resistir pelo nosso modelo de vida, a ponto de Portugal dizer terra à vista, mesmo sendo Monte Pascoal aqui no nosso território, com o descobrimento, Porto Seguro, e fica a bendita da bandeira da cruz lá. Então, assim, aqui não, aqui vocês não vão ficar essa cruz, não. Então, assim, já é um símbolo da nossa resistência, da nossa organização, inclusive dos nossos povos pataxós aqui. Então, assim, organizar para resistir sempre foi uma das do nosso marco aqui na Bahia. Né? Eu cito exemplos indígenas, e talvez não tenha nos livros de história dos outros estados. Pouco vai se falar, por exemplo, do Engenho de Santana, que hoje a historiografia vai caracterizar como uma das primeiras greves do Brasil, quando negros escravizados, vindo de África, se reúnem no engenho em um engenho de Santana, que fica no território de Ilhéus, hoje, né, que antes era São Jorge de Ilhéus, a capitania, e eles falam bem assim, não, vamos nos organizar, porque entendeu? O escravizado da terra enxuta, não quero ser igualado ao escravizado da terra molhada, ou seja, dos manguezais. Se reúne, levam as armas para a mata e ainda mandam a carta para o senhor. Fala assim, olha, a partir de agora, nós voltamos, entregamos as armas, mas vai ser mantido, né, nossa vivência aí dessas formas. E aí ele negocia com o engenho a forma de trabalho, ou seja, trabalho escravizado era, mas a resistência e a organização popular se unifica para fazer esse tipo de fatos históricos. Então, na história da Bahia, nós somos resistentes por natureza, desde os nativos da terra, né, os indígenas, bem como aqueles que vêm para cá. E aí, vindo de África, vindo de outros espaços, que se une, que em coletivo resiste para se manter vivo nesse território. E isso hoje nós herdamos. Quem vê a Bahia de fora, vê a Bahia de Zangado, né? Vê a Bahia, infelizmente, de Daniel Alves, vê essa Bahia, mas quando você cruza as fronteiras, você reconhece um outro estado. Você reconhece o estado do povo, né? O estado daqueles que labutam diariamente para manter ele, e para manter com qualidade, inclusive para manter como exemplo para outros territórios de resistência, de amor, né? De amor pela nossa terra, de amor pelo nosso povo, e também de organização. Então, assim, a Bahia tem um nível de organização em determinados setores fantástico. Um exemplo é a economia solidária. A gente tem as feiras aqui, a feira estadual, por exemplo, é de agricultura familiar e economia circular solidária, né? Coisas que pouquíssimos estados no Brasil têm. A ser exemplo, inclusive, de ser estudado, de conviver, que é a discussão da economia solidária. Então, assim, nós somos referências em muitas coisas. Adriane, fiquei curioso, você pode falar um pouquinho sobre, para quem também não está habituado, assim, né, o que tem numa feira de economia solidária circular e por que tem esse nome, assim, né, que eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema no podcast, então se você puder dar uma exemplificada aí do que rola nessa feira, vai ser legal. Conselho para os próximos podcasts: economia circular e solidária.
nós falamos muito das formas econômicas padrões eurocêntricas, né, de economia. Né? Às vezes a gente vai voltar para os blocos econômicos sempre os mesmos, baseado pelo nosso modelo eurocêntrico, europeu, né? Nossos modelos europeus nascidos na Europa. Porém, quando a gente vai falar sobre a América Latina, principalmente, a gente vai começar a discutir novas formas de resistência. Nós não estamos negando que nasce a economia solidária em outros territórios, mas está falando que ganha visibilidade na América, que é um formato de produção muito familiar. Não é artesão, não é feudal, mas é que gira em torno das relações sociais nesse lugar, né, no território. Ou seja, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com a forma artesã de produção. Quando a gente fala da feira, a gente está falando de mulheres rendeiras, nós estamos falando, por exemplo, de associação de mulheres catadoras, canavieiras, que produzem e que desenvolvem essa economia para a cidade, a partir delas, a partir da cidade. Nós produzimos nossa economia. Isso é interessante porque a gente vivenciou isso na pandemia, né? Com as guerras, né? Por exemplo, falamos muito de Ucrânia e Rússia, e nós tivemos um aumento de diversos preços, e se dá pela taxação sem fronteiras do capitalismo, que é o contrário da economia circular. Ela é muito mais mantida em torno do território que a gente está produzindo economia, e de forma de tabela de lucro igualitário, onde nós construímos essa economia interna, justamente para manter e girar em torno de nós, que é coisa que, por exemplo, o capitalismo ele não pega, pelo contrário. Né? Para ele, se isso acontecer, ele entra em colapso pela necessidade de exportação para aumentar a produção. Nós abastecemos o nosso mercado com qualidade, com segurança alimentar, por exemplo, e nutricional, e ofertamos para fora a partir da necessidade também de ocupar outros espaços para que outras pessoas também se alimentem dessa forma. Mas o motivo principal e número 1 é nos manter com qualidade. A economia solidária se baseia muito nisso, né, de forma bem simples ao ser falado. Olhar para nós. Sim. Acho que circular também, porque você faz esses recursos dessa economia circular entre as pessoas que estão ali, né, que dentro do círculo de pessoas que estão compartilhando, né, uma comunidade, uma cidade, uma feira. Então, realmente as experiências, né, de troca, tem até algumas dinâmicas, né, conhecidas na EcoSol da economia solidária, né, de moeda social, né, você tem várias tecnologias sociais da economia solidária que mostram que, sim, é possível você criar economias paralelas e as pessoas conseguirem nós por nós, assim, né, você não fica dependendo do dinheiro de fora, do recurso de fora. Se todo mundo consegue trocar alguma coisa, né, todo mundo fica com um pouco de tudo, e você faz isso circular várias vezes dentro desse mesmo núcleo de pessoas, né? Não tem o parasita ali, o carioca, o paulista que entra num lugar e chupinha tudo e manda pro triplex para ficar assistindo tudo de cima da Faria Lima, assim, né? Acho que a ideia da economia solidária circular, ou de uma economia local solidária e circular, é bem essa, né, de você conseguir fazer, vale muito mais, né, quando eu tenho uma coisa, mas aí eu passo para a Deb, depois passo para você, depois volta para mim, né, e isso vai circulando e vai dando muito mais valor. Isso contextualizado, e a gente falando, né, queria que você falasse um pouquinho mais. Foi muito legal você ter contextualizado a Teia, né, a gente fez um episódio com o Erasto Felício, né, que é nó da comunicação da Teia. Foi um papo muito legal que a gente teve com ele sobre as lutas e o histórico. Queria ouvir um pouquinho de você, do trabalho, do seu trabalho na parte do desenvolvimento territorial, o que é o CODETER, o que é esse colegiado, como é que funciona essa organização, esse programa de desenvolvimento territorial da Bahia, que eu acho que quando você começou a contar isso pra gente lá, né, na jornada, quando a gente se encontrou,
Meus olhinhos e da Deb ficaram brilhando, assim, a gente ficou, cara, como assim? A gente tá falando disso, procurando isso, e isso é feito na Bahia, sei lá, 15 anos, 20 anos. A gente ficou assim, como que a gente nunca teve contato com isso? A gente voltou para casa, assim, né? A gente precisa saber tudo que foi feito, sabe? Aquela sensação de, a festa tava rolando, eu não fui convidado. Não, mas é isso, viu? A festa estava rolando e vocês não foram convidados, gente. Pensar em territórios de identidade é pensar isso. Foi feito para todo mundo, só que a gente foi ousado, a gente falou assim, a gente quer. É tanto que acho que no Brasil, Rio Grande do Sul e Bahia foram os únicos que abraçaram o Plano de Desenvolvimento Territorial. E assim, na Bahia não foi um estado. É tanto que ela vai normatizar os territórios agora recente, 2016, se eu não me engano. Mas é os movimentos organizados. A história dos territórios de identidade no extremo na Bahia é atrelada às lutas. Isso eu gostaria de deixar claro no podcast, também como um avante para vocês, para quem está nos ouvindo, porque a política territorial foi pensada, desenvolvida a partir de uma política pública, de certa forma, mas quem constrói ela somos nós. Quem acreditamos nos nossos territórios, sobretudo os territórios vivos. Sabe? Até conversava, acho que com vocês, sobre isso, né? A Bahia é um estado antigo, um dos estados mais velhos, né, do Brasil, e ela, na sua vivência, ela sempre foi construída pela política, eu vou usar um termo político, ela sempre foi organizada pela direita. Mas não uma direita padrão, uma direita oligárquica, uma direita de elite, uma direita pesada, assim, sabe? Antônio Carlos Magalhães, ele governou 40 anos a Bahia, tirando suas crias. Então, assim, foi muito tempo, muito. E ficou enraizado a sua forma de governo. E cada um brasileiro, inclusive minha, que nasci anos depois de suas gestões. Porém, a forma de governar perpetuou. Só que se a gente tinha opressão, a gente tinha resistência. Vocês vão ouvir falar muito isso. A literatura vai dizer que o nordestino ele é resistente, né? O baiano ele é um nordeste resistente. Então, assim, os agrupamentos de resistência na Bahia sempre pregou isso. E aí, em 2003, quando começa a discutir no Brasil os planos de desenvolvimento territoriais, a Bahia tem uma sacada para ver assim, eu vou. Né? Os nossos movimentos organizados, rurais, principalmente, ele vai falar assim, tá na hora da gente organizar junto. E aí a Bahia se torna isso que nós temos hoje de organicidade dos territórios. É quando os movimentos organizados, principalmente rural, falam assim, nós precisamos tomar os espaços que o Estado não nos deu, voz, assumindo parte do Estado. Ainda não a gestão estadual, que a gente não tinha tido ainda um governo nosso, mas de forma organizada. Então, começam os agrupamentos. Para vocês terem ideia, o primeiro território faixa territorial, que a gente chama de macro-região, é Porto Seguro, que é Costa de Descobrimento hoje, e extremo sul da Bahia. Aproximadamente uns 22 cidades. E aí, nós conseguimos institucionalizar, e aí várias instituições, inclusive o BNB, que é o Banco do Nordeste, para você ter ideia, muita gente já entendia que a gente precisava começar a pensar um novo modelo de gestão na Bahia, porque sempre foi centralizado nos metropolitanos, na metrópole, né? E aí a gente começa a falar assim, não, precisamos descentralizar, e chega até nós. E aí os movimentos organizados fazem isso. Começa a conversar entre eles, principalmente para resistir frente às monoculturas aí do pacote verde, que já havia desde a década de 70, aqui tomando a nossa região. E aí a gente está falando aqui do extremo sul da monocultura do eucalipto e da monocultura da cana-de-açúcar. E aí esses agrupamentos se juntam e começam a dialogar, encaminhar documento, fazer fórum, fazer manifestações, ocupar as ruas e dizer que a gente, em meio a
a esse sistema, nós estamos aqui vivos e resistindo. E aí, em 2006, quando se pensou que a Bahia ia ser dividida em dois, depois de uma loucura, se institucionaliza, ou melhor, se agrupa, se coletivo CODETEC, o Colegiado Territorial, né? Ou Territórios de Identidade, cuja nós chamamos de TIES, né? Os Territórios de Identidade. Aqui, recortando para o extremo sul da Bahia, ocupando 13 cidades, entre elas a primeira do Nordeste, Mucuri, que a gente não é o último, já é o primeiro, até a região que faz divisa com Itabela, que já é Costa do Descobrimento, que ainda é Parque Nacional. Então, assim, nós estamos dentro desse agrupamento, dessas divisões, e esses territórios é dado pelas características das cidades. Então, nós temos, mesmo que, por exemplo, o extremo sul tenha área litorânea e não, a economia, a cultura, a agricultura, ela é muito parecida. Então, a gente agrupou, né, essas cidades em territórios, e hoje na Bahia nós temos 27. Então, assim, a Bahia, ela não é somente o estado da região que vocês enxergam, né? Ela é dividida em territórios onde dialogam e se organizam com características muito parecidas. Um deles é onde eu estou, o extremo sul da Bahia. Muito massa, a gente fica, é isso, né? A gente fica pensando aqui em biorregionalismo, né? E a gente quer fazer essa ponte justamente com o biorregionalismo, né? A gente, o livro, o Manifesto pelo Fim das Metrópoles, ele traz o conceito do biorregionalismo, traz também uma proposta de desenvolvimento, né? Através dessa visão. E o território de identidade é justamente isso, né? Tipo, o que eu tava falando, a Bahia já está se organizando nesse sentido, assim. E aí, né, como a gente ficou com o olho brilhando e tal, né, a gente quer saber mais como que, então, quando vocês se organizaram, e você pode falar mais do caso do Extremo Sul, né? Como que isso fortaleceu, né? Como que isso fortalece? Qual foi o contexto, né, que fez essas 13 cidades, 22, 13 cidades, mas que se juntaram para fazer resistência, enfim. Conta um pouco do contexto aí do extremo sul da Bahia, né, nessa união em território de identidade, e como que isso está reverberando, como que isso está valorizando e reforçando a luta aí. E se você puder também falar um pouquinho, que eu também estou curioso, acho que tem a ver com a pergunta da Deb, de como foram delimitados esses territórios de identidade. Você falou, o povo, a agricultura, a economia, mas, pelo que eu entendi, a visão do biorregionalismo, pelo que eu entendi, até o próprio metodologia da definição dos territórios de identidade leva em conta as bacias hidrográficas, as reservas, as florestas, os outros seres vivos para além da cultura humana ocupando aquele espaço. Então, se você puder falar um pouquinho, né, de como que chegou nesses 27 territórios de identidade da Bahia, e quais foram os elementos, né, que foram enxergados para falar, não, esse aqui é o Extremo Sul, esse aqui é a Costa do Cacau, esse aqui é, sei lá, o Sertão, eu não lembro agora dos nomes. Foi totalmente ao contrário. Não foi falado assim, você território do Extremo Sul. A gente falou, nós somos o Extremo Sul. Uhum. Nós não somos a briga até hoje é essa. Nós não queremos ser Costa do Descobrimento. E foi uma briga. Gente, você não imagina o quanto a gente resistiu para a gente desmembrar as macro-regiões. Porque, assim, a Costa do Descobrimento tem uma relação totalmente diferente dos termos da Bahia. E é isso. Os territórios, apesar dela se tornar hoje uma política de Estado e não uma política de governo, mas quem ditou e dita até hoje as relações e a forma de lidar com os territórios somos nós. Foi uma forma de bater o pé firme e falar assim, nós também somos o estado da Bahia e nós também queremos fazer parte desse estado.
Por isso que depois a gente vai atrelar, por exemplo, os PDIs, os PPAs, né, as leis de orçamento do Estado, os PGPs, porque a gente entende que nós também somos o Estado, então nós também temos que fazer processo de gestão. Os territórios, eles foram construídos a partir das lutas populares, de certa forma. Apesar de ser uma política a nível nacional, inclusive uma luta que se tornou pauta por até então a primeira gestão de 2023, se deu pela construção popular dos movimentos organizados. Né? Se a gente for olhar na história do Brasil como um todo, nós sempre estivemos resistindo e insistindo para com o Estado, e aí o Estado, né, na configuração da palavra, de como deve se dar a organização popular também. Então, assim, a política territorial, a nível nacional, ela foi também uma motivação dos movimentos organizados no Brasil. Quando chega em 2003 e se institui, né, inclusive, tanto a política territorial quanto o projeto de segurança alimentar e nutricional, que anda lado a lado, a gente não pode parar de pensar dessa forma, a Bahia, os movimentos organizados da Bahia, retoma e fala assim, nós precisamos aplicar aqui. Né? Foi uma construção, chegou ao nível macro, chegou à União, né? Há uma visão do Estado para eles, para o território de identidade, para os territórios. Nós precisamos agora construir aqui na Bahia como se dará. Então, em 2024, alguns territórios já se aglomeram, já se agrupam, né, na forma de cobrar o poder público ao denunciar as mazelas desses territórios, sobretudo ao espaço rural e aí do campo, né, na nossa linguagem do campo, a gente não pode deixar de perceber isso, porque a Bahia, principalmente os extremos da Bahia, que é pioneiro, e aí eu falo enquanto política territorial, porque a maioria dos nossos, por exemplo, representantes e coordenadores do colegiado, eles foram para o SET, que é a Organização Macro dos Territórios, ou seja, a gestão dos territórios da cidade, na sua grande parte, foi coordenada pelos nossos coordenadores, e aí na pessoa de Pedro dos Anjos, e eu não poderia deixar de citá-lo aqui, porque foi um dos sonhadores da política territorial a nível de Brasil, e também foi um dos motivadores no Estado para se configurar a política que nós temos no modelo hoje. Então, assim, pensar que personagens como o seu Pedro, personagens como o seu Rubens, foram pessoas que doam a sua vida pelo território, inclusive para assegurar as nossas vidas. Nós estamos falando, por exemplo, de 1970. Pensar no extremo sul da Bahia é pensar o seguinte, nós sofremos 2 processos coloniais, gente. O primeiro, 1500, a invasão, mas nós sofremos uma segunda colonização em 1950, porque até 1950 nós tínhamos um território coberto pela Mata Atlântica, nos seus aí 90%. Para vocês terem ideia, as cidades do extremo sul da Bahia competiam às 7 coloniais, Porto, Prado, Alcobaça, Caravelas, Canavieiras, Mucuri e Viçosa. Eram as mesmas cidades de 1774. A partir de 1950, e aí aonde vem, por exemplo, e eu costumo contar sempre essa história que Frei Elias, que é um dos pioneiros dos desbravadores dos extremos da Bahia, que é um frade franciscano, é um frei franciscano, da província de Santa Cruz, aí em Minas Gerais, ele vem justamente para fazer isso, para entender e descrever quem são essas pessoas que estão dentro da mata. Então, até 1950, a gente tinha aí 70%, 80% da Mata Atlântica em pé. E aí, a partir desse período, quando um desavisado da política baiana desce para vir para a região e vê que a gente continua sendo esse efeito tampão, principalmente em Minas Gerais. Então, se dá a segunda colonização do extremo sul. É quando vem madeireiras, é quando vem as empresas, por exemplo, de monocultura de eucalipto, como a ES Stories, como, né, o que chamamos hoje de Suzano, a Veracel, justamente para fazer a derrubada da mata. Se vocês pesquisarem no Serviço de Informação da Bahia, vocês vão ver a Bahia, 1950, 80% coberta da Mata Atlântica, 1975, 80, uns 60, 45, 60%. Você chega a 90, hoje nós temos apenas 8% da Mata Atlântica. E aí é uma imagem devastadora. E aí, esses agrupamentos que estão aqui dentro, que naturalmente viviam dessa economia territorial, vai dizer que assim, precisamos resistir.
e aí vem as forças sindicais, vem as organizações do campo, vem o poder, por exemplo, público local, que vai dizer que a gente precisa de investimento, e eles vêm, por exemplo, o BNB, já em 2006 veio o BNB, o Banco do Nordeste, e o IBAMA, que vão se agrupar e vai falar, pessoal, precisamos unir e construir a política. Isso se dá aqui, mas isso se dá lá no CISAL, aonde os agrupamentos, também coletivos e populares, vai dizer assim, a gente não tem água para beber. A gente precisa de políticas públicas para água. Os territórios, eles são um dos maiores produtores de políticas públicas da Bahia. E eles foram construídos para isso. É um agrupamento individual, porque é construído pelo poder público, pela sociedade civil e também por iniciativas privadas, mas ela é uma extensão do Estado para cobrar e para promover políticas públicas no território, sobretudo. Porque o Estado tem que dar conta. Se ele existe, ele tem que dar conta da gente. Então, assim, é isso. A história vai se firmando. E como a gente sabe que é os 13? Porque como nós dialogamos, né? As 13 cidades extremas da Bahia, por exemplo, ela tem características muito parecidas. Na macro-região, já na desconstrução da ideia de mesorregião, nas macro-regiões, começou a ter essas discussões muito a fundo. Tem gente que fala bem assim, gente, o extremo sul da Bahia e o sul da Bahia não se bica. Não é que eles não se bicam, ou que a gente briga por tudo. É que, no fim das contas, as nossas características não são semelhantes. Por exemplo, a gente tem uma produção de cacau forte aqui? Tem. Mas ela não chega aos pés da região da Costa do Descobrimento. Ela não chega aos pés do sul da Bahia. A nossa questão, por exemplo, pesqueira aqui, o povo das águas aqui é totalmente diferente dos povos das águas de Canavieiras. A gente tem as resex aqui, a resex Caçurubá e a resex Cumixatibá. Elas são totalmente diferentes da resex de Canavieiras. A sua forma de conviver entre si, a forma de organização desses povos são diferentes. Então, a gente começou a nos agrupar pelas nossas semelhanças de luta, de dor, de sofrimento, mas de conquista, de relações. Então, assim, e foi se ajustando. É tanto que é em 2016 que vai institucionalizar os colegiados e os núcleos diretivos. Ou seja, que o Estado Facial vai deixar de ser só uma organização e vai lidar direto, né? De 2008 para cá, o Estado passou a reconhecer a gente também como esse instrumento de promover políticas públicas. 2008 a 2016, o Estado desenvolveu diversas políticas públicas nesses territórios, que quem promoveu fomos nós. Para vocês terem ideia, o território de identidade ele tem umas continhas muito básicas, assim, principalmente em relação de como a gente vê a presença do Estado. Para vocês terem ideia, na história do extremo sul da Bahia, nós sempre lutamos pelos direitos básicos assegurados pela Constituição, como educação, saúde, mobilidade, desenvolvimento rural. E até de 2007 para cá, por exemplo, os territórios de identidade, aí pensando em extremo sul, disse que acreditávamos que o governo tinha que investir pelo menos 29,70% na educação, 15,28% na saúde. O orçamento do Estado tinha que ser destinado para esses territórios. Então, assim, a gente sempre promoveu esse diálogo com o Estado, mas sempre cobramos que o Estado investisse de acordo com as realidades da base. Até porque a feitura, por exemplo, de deputados estaduais não condiz com a realidade nossa. Então, a partir de 2007, quem começou a destinar os recursos e discutir onde o recurso tinha que ser aplicado era os territórios, eram os colegiados. Coisa maravilhosa. Não, é muito incrível, Muito assim, inspirador. Muito inspirador ouvir isso funcionar. E se você puder continuar falando como que os colegiados se organizam e o papel tem os agentes, né, os agentes dos colegiados. Quem são essas pessoas, como é que é a formação delas, qual que é o papel delas, como é que se toma a decisão, você assenta o cara do eucalipto, do assentamento, do território quilombola e todo mundo quebra pau, como é que funciona? É parecido com um conselho
de parque, como é que funciona essa questão das cadeiras, da representatividade, das negociações, da tomada de decisão, como é que funciona, assim, né, na prática, essa conversa, essa articulação? Então, no caso do extremo sul da Bahia, eu vou abrir um parêntese antes para a gente entender como funciona. Até 2006, os colegiados, ele tem, o Estado destina um integrante da CEPLAN para os territórios, que é o ADT. É o único cargo que o Estado tem no território, são os agentes de desenvolvimento territoriais, que é da CEPLAN, que é da Secretaria de Planejamento. Então, assim, ela tem como cargo organizar o território, porém a coordenação fica em prol de votação. As instituições, ela vai, de certa forma, enviar ofícios, né, para os núcleos diretivos, que é a coordenação do território, e a gente vai, em assembleia, dizer se essa pessoa está apta ou não para ter uma cadeira enquanto conselho. É um conselhão das cidades, só que dos movimentos sociais e das organizações, do poder público e da iniciativa privada. Na base, por exemplo, no território extremo da Bahia, nós temos duas reuniões a cada semestre. Em 2 meses temos uma reunião. Por que a cada 2 meses? 4 ao ano? Porque as cidades são distantes. Os extremos da Bahia, assim, as cidades são gigantes. Sabe, são faixas territoriais. Vocês sabem o que é isso, né? O Minas também é um estado muito grande. E os territórios, ela tem essa dificuldade de se encontrar, justamente porque a gente não tem recurso financeiro. Então, ou vai pelas instituições não governamentais que vai cofinanciar a participação dos seus agentes, ou então, dependendo da situação, a gente consegue um cofinanciamento aí pelo próprio Estado, mas é muito raro. Então, transporte e alimentação é por conta de cada um que está no território, no conselho do território. E aí, a gente tem essa dificuldade. Por isso que a cada 2 meses nós temos uma reunião, e não mensalmente, normalmente, como deveria acontecer. E aí, nós temos, dentro do território, as câmaras temáticas. Ou seja, as temáticas que estão em evidência no território, tem um agrupamento de pessoas que discute. Por exemplo, nós temos agricultura familiar, nós temos educação, nós temos saúde, nós temos câmara temática de segurança pública, nós temos câmaras temáticas de mulheres, de juventude. Ou seja, nós detectamos uma problemática, juntamos pessoas que discutem a temática e nós institucionalizamos, e aí as câmaras temáticas. Essa se reúne a cada mês. Então, nós temos a cada mês as discussões das temáticas, a gente tira encaminhamentos para que cada reunião do território nós levamos para a reunião, e aí a gente construímos as nossas agendas. Assim, por exemplo, eu faço parte da Câmara das Mulheres. Nós retiramos, desde o ano passado, que nós criaremos o Fórum Permanente em Defesa das Mulheres. E aí, esse ano, a gente está com o calendário de ações, né? Desde que vai a erradicação da violência doméstica, quanto, por exemplo, da conscientização das mulheres na política. A gente tem ações, por exemplo, esporádicas, igual a gente vai discutir Julho das Pretas, porque a gente precisa discutir o papel da mulher preta na sociedade, como a gente é vista por ela. Então, assim, isso tudo dentro das câmaras temáticas. Nós temos as câmaras temáticas de cultura, que vai desenvolver, por exemplo, agora as conferências, que vai discutir, por exemplo, os cofinanciamentos das leis, né, igual o Dylan Blanc, Paulo Gustavo. Então, assim, a gente tem essa ação concreta de desenvolver as temáticas no território e de denunciar. E a cada reunião nós apresentamos ao conselho, né, ao colegiado, as pautas das câmaras temáticas, as denúncias que devem ser feitas, o que a gente precisa cobrar do Estado, o que a gente precisa provocar que o Estado realize. Uma das nossas ações mais ativas, assim, para a gente, isso surgiu muito efeito, foi a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a UFSB, que aqui não tinha, a gente tinha uma defasagem enorme na área da saúde, e aí, depois de muita luta do território de identidade, a gente conseguiu aqui trazer a Universidade Federal do Sul da Bahia com a área de ABI em saúde. Então, a gente tem o curso de Medicina em Teixeira de Freitas. Nós temos o Hospital Universitário aqui do extremo sul da Bahia.
E agora, depois de muita luta, nós estamos institucionalizando e implantando o Hospital Costa das Baleias, que é o hospital estadual, né? Hospital regional, que é um anexo do Hospital do Estado no extremo sul da Bahia. As policlínicas, né? Então, a gente vai discutir desde a saúde, a educação e buscar implantar políticas públicas. E aí todo mundo que participa das câmaras temáticas e participa ativamente do colegiado é considerado um ADT, um agente de desenvolvimento territorial? Ou são pessoas específicas? Eu estou fazendo perguntas porque, né, você vai falando e vai fazendo um desenho aí, né? Porque é uma sopa de letrinha, tem várias coisas que vai desde a secretaria do governo, né, da CEPLAN, até o colegiado e os territórios e a base, que é quem está ali vivendo e propondo, e fazendo as coisas e propondo políticas públicas. Então, só para construir essas camadas de uma forma mais desenhada na minha cabeça, eu queria entender quem são os agentes de desenvolvimento territorial? É todo mundo que está participando do processo? Então, todo mundo é membro do colegiado. Nós somos membros, inclusive, precisa ser reconhecido pela Assembleia. Nós somos membros, ou seja, nós fazemos provocações, nós discutimos, mas nós temos poder de voto. Existem os ouvintes que vão ouvir, contribuir, mas não são membros. E existe aqueles que estão na organização e que são os ouvidos do Estado lá dentro. Aí nós temos dois, que é os ADTs da CEPLAN e hoje de cultura. Então nós temos dois agentes de desenvolvimento territorial, da cultura e da Secretaria de Planejamento. Porque até então foi o que nós conseguimos institucionalizar enquanto ouvintes do Estado das nossas vozes. Mas nós, enquanto membros, temos a mesma possibilidade de organicidade. Então, nós vamos dialogar, nós vamos propor, nós vamos promover e dar vida ao território. Então, assim, todos, né, a gente costuma dizer que todas as cidades que participam desse eixo, né, geográfico, eles são do território, eles têm voz e vez, mas voto precisa estar diretamente associado, filiado, enquanto membro ao colegiado, inclusive para disputar a direção, o núcleo diretivo, e também para fazer, né, da democracia o voto. Fiquei curiosa de quantas pessoas tem, então, no colegiado hoje, no colegiado do Extremo Sul. Do Extremo Sul? Hoje eu não tenho o número exato, mas nós, enquanto poder público, sociedade civil e iniciativa privada, nós devemos ter aproximadamente ativos, representando as câmaras temáticas, uns 65 instituições, porque o que acontece? Quem está na cadeira é a instituição, não é o indivíduo. Por exemplo, eu sou vice, de uma ONG, eu sou vice, né, da ONG a qual eu trabalhava anteriormente. Então, assim, a cadeira é da instituição. Lembra no início quando eu falei que as instituições institucionalizou os colegiados territoriais? É justamente isso. Eu posso ser, por exemplo, tem muitas pessoas que é contra a Suzano ter cadeira no colegiado. Eu prefiro eles lá, porque pelo menos a gente consegue brigar com eles lá. O poder público não tem, porque depois de 2006, o Estado, não querendo ficar fora, institucionalizou um outro organismo, que é os consórcios dos prefeitos, que eles também devem fazer parte do colegiado, mas eles não fazem, porque se é um espaço de fiscalização e de cobrança, você acha que a prefeitura vai estar lá dentro? Não vai porque é o organismo vivo, batendo diretamente, cobrando diretamente. Então, assim, se institucionalizou os consórcios, mas que na linha prática deveriam dialogar um com o outro. Alguns territórios funcionam, eu costumo citar o exemplo do Baixo Sul, né? A universidade, enquanto instituição, junto ao colegiado territorial e o consórcio, eles se unificaram, construíram um organismo vivo para o desenvolvimento do Baixo Sul. Nem todos os territórios isso funcionou. Isso vai depender também da característica do território, principalmente se for um território mais coronelista, que é o exemplo dos nossos, né? Que é o exemplo do nosso. Mas
no fim, é uma ação muito complexa, que quem olha de lá fala assim, meu Deus, o que é isso? Mas, no fim, é algo que enriqueceu muito as relações. Para vocês terem ideia, a Bahia trabalha com ações participativas desde 2008. Então, assim, tudo que se faz hoje, até os programas de governo na Bahia, nas candidaturas, são participativas, construídas. O atual governo da Bahia, esse ano, para construir o programa de governo dele, rodou todos os 27 territórios, fazendo reunião com todas as instituições da sociedade civil, de forma muito doida, mas rodou. E hoje a gente está. E aí, quando foi para ir, aí veio os programas, aí veio o PPA, né? E aí vamos discutir o PPA. E aí teve os. O que é o PPA, Adriane? Programa plurianual. Ou seja, é a porcentagem a qual o governo vai levar para a lei orçamentária. Vamos discutir X da educação. Vai para a lei orçamentária. O Estado tem que aplicar X de recurso na educação. Aí quem escolhe quem vai aplicar, quanto vai aplicar, são os programas participativos, nesse caso o PPA. E aí ocorre nos territórios. Nós que tiramos as propostas, inclusive as propostas para encaminhamento de execução, de curto, médio e longo prazo. Então, nós destinamos mais ou menos como o Estado vai agir. Qual vai ser a linha que o Estado vai investir com mais força. Abemos Bahia, gente do céu. Trabalho, não, resistência, muita luta, assim, para chegar nesse nível de participação popular. Eu acho que aqui em Minas, que eu vejo, para chegar nisso, ainda precisa de uma organização civil muito forte, das pessoas se unirem muito mais, né? Dos territórios se unirem. Então, trazendo aí pela experiência que você está lindamente escrevendo para a gente, eu vejo aqui essa necessidade muito pujante de união, de estabelecer territórios, primeiro essa primeira parte que eu enxergo, para depois a gente conseguir reivindicar talvez um planejamento territorial parecido, né, ou mais adequado ao território de Minas, porque pode ser até diferente, mas assim, né, que tenha essa permeabilidade de tomada de decisão em todas, né, tipo, essa comunicação mais direta, essa coisa que você falou de vocês terem participação no plano orçamentário. É óbvio, né, que isso precisa acontecer, o que você está falando, é óbvio que tem que ser assim, que os territórios têm que se organizar, falar o que precisa, quanto de porcentagem que precisa e passar isso para a máquina do Estado para apoiar, né, o Estado tem uma função de apoio aos territórios, à população. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima, né, isso que eu estou querendo dizer, eles não vão mandar. Vocês que vão mandar eles mandarem. É muito isso. É isso. Então faz todo sentido quando a gente vê um exemplo acontecendo, mas a gente fica preso nessa máquina que, na verdade, funciona completamente ao contrário. Na maioria dos lugares, na maioria dos estados, das cidades, está funcionando tudo ao contrário. Nós temos esse exemplo de territorializar, né, muito forte. Tanto que os consórcios, nosso que é o construir, ele é muito isso. Hoje, por exemplo, a Liga dos Prefeitos Extremos da Bahia, ela vai gerir como, por exemplo, vem um recurso e ela vai gerir, por exemplo, as estradas, ela vai gerir os hospitais, ela vai gerir, né, esse agrupamento vai gerir o território. Vem um recurso e nós fazemos o processo de gerir. É descentralizar, né? O Estado da Bahia ele pensou muito em descentralizar o papel do Estado na capital. Muito. E isso não foi dado. Gente, vou logo dizer, não é porque o governo foi bonitinho, não foi dado. Foi luta. E, assim, lutas grandes e que conquistas que a gente tem no campo teórico belíssimo. No campo prático é uma construção.
Os serviços hoje na Bahia buscou-se a descentralização. A gente tem um serviço da SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. A gente busca descentralizar tudo. Antes era a Secretaria de Agricultura. A gente começou a discutir, falou, opa, esse modelo de agricultura não é o nosso. Então, ou vocês modela para que a gente também faça parte, ou então desmembra aí e cria uma para a gente. E aí se disse, a gente é muito isso. E aí descentralizou a SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E aí criou um sistema chamado SETAF, que é o serviço da agricultura familiar. E aí, dentro da SETAF, a gente tem as companhias. E essas companhias trabalham nos territórios, são núcleos regionais. Então, assim, justamente para que a gente não tenha essa demanda de tudo que a gente precisa, a gente caminhe para Salvador resolver, né? A forma prática, assim, forma muito complexa, muito tranquila de falar. Não, a gente tenta, de certa forma, buscar aqui, que dentro dessas regiões, dentro dos nossos territórios, nós conseguimos fazer as nossas ações. Justamente para precisar cada vez menos fazer esse diálogo amplo. A Bahia tem 417 cidades. Reunião com os prefeitos é feito no estádio. Sabe? É muita gente. Então, assim, é um representante, 417 prefeitos. Então, assim, nunca vai só o prefeito, né? Então, é muita gente. E a gente faz assim, né? A gente busca ser assim. E a gente vê que nos últimos anos nós conseguimos alguns feitos muito importantes para a gente. Inclusive da manutenção na forma de governo que nós acreditamos. Que parecia, assim, né? A gente, unido os territórios sem fazer diálogo algum, foi 6 milhões de votos com um determinado candidato. É muito voto. Então, assim, porque a gente acredita em uma forma de governo. E aí é unânime, porque a gente sofreu com muitas coisas. Eu falo do Extremo Sul, mas o Extremo Sul tem água. Aí tem região da Bahia que o povo não tinha água para beber, e veio água para todos. E surgiu de uma linha de raciocínio de um cara que saiu daqui, foi para São Paulo e viu a construção. E voltou e falou, não, mas pode fazer isso aqui, ó, aqui. O semiárido baiano precisa de água, a gente precisa beber, precisa plantar, precisa para os nossos bichos, né? Então, assim, a gente aprendeu a fazer desmontando e ocupando esses espaços depois. E aí se dá a política territorial, e aí se dá as formas de resistência dos movimentos organizados da Bahia. Perfeito. Eu queria agora, assim, fazer um chups e você fazer uma relação, porque você está envolvida tanto nessa parte mais institucionalizada e governamental, né, tipo, né, e também está envolvida na teia dos povos. E aí eu queria muito que você fizesse essa correlação desses dois movimentos, né, seu, e como que você enxerga isso na sua vida pessoal e como que você vê confluir esses dois movimentos, né, como que... ou não. ou não. Fala pra gente aí. Tá. Ainda bem que você falou da forma pessoal. Da forma pessoal é o seguinte, o Estado está dado, está posto. Nós não conseguimos derrubar o Estado aí. Ele está aí, no seu formato de construção, lá na unificação dos Estados. Né? Ele está dado, está posto. Existe um chefe do Estado, existe uma organização que precisamos respeitar. Porém, nós estamos trabalhando para um novo modelo de sociedade. E nós ocupamos o Estado porque ele está aí. E é melhor a gente ocupar do que os do lado de lá. Então, assim, estar ligado a esse sistema é dizer que nós acreditamos na nossa forma de organização. Né? E se não formos nós, serão outros. E outros que dialogam totalmente diferente da gente. Então, assim, utilizar das forças do Estado é, primeiro, dizer que precisamos estar vivos para isso. E a gente precisa segurar isso. Então, nós precisamos ocupar esse lugar. E estar na Terra é construir um modelo de uma nova sociedade. Eu acredito fielmente nisso. A sociedade que nós dialogamos um com o outro, inclusive com a natureza. Porque nós não somos superior a ela. Nós estamos junto a ela. Nós fazemos parte da natureza. Erroneamente é o homem dizer que
enxergar a natureza longe, né? Nós somos sujeitos da natureza. Então, assim, dialogar com ela, formas de vivenciar com ela e labutar juntos para que a gente permaneça, né, unidos nessa luta e nessa causa. Então, a TEIA é esse meu lugar. É o meu lugar de construção de uma sociedade nova, né, de uma sociedade unida, inclusive unida a nível América Latina. E o Estado, utilizar as forças do Estado, utilizar o mecanismo para dar manutenção ao nosso futuro. Cada dia mais precisando menos. Então, assim, eu finalizo essa pergunta com Bell Hooks. Eu não poderia deixar de citar Bell Hooks. Me perguntaram por que eu acredito na revolução, né? E eu costumo dizer que a revolução ela não é dada por nenhum outro conceito melhor se não fosse o conceito de amar. Justamente é o que Bell fala, que quando escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação. Começamos a nos mover contra a opressão. E a partir desse momento que nós nos direcionamos ao amor, nós direcionamos sobretudo ao outro, né? É o que nos liberta e é o que nos condiciona a viver nessa sociedade coletiva. Isso, para mim, é a TEIA. É a capacidade coletiva de amar. E é isso que nós fazemos nesse dia de hoje, conversando Bahia-Minas. É unir essas forças, é unir esses organismos, é unir nossa resistência, é estender a nossa mão, é estender o nosso ombro e, sobretudo, as nossas experiências, né, que estão para além das fronteiras e dizer que estamos aí. E eu costumo dizer o que Mestre Joelson diz: quando disser que é para avançar, avançaremos. Lindo, lindo, lindo. Nem sei, acho que fica um encerramento perfeito. Não, pra mim Um encerramento perfeito, são palmas. Muita gratidão por você ter disponibilizado seu tempo de estar aqui com a gente falando sobre sua experiência e sobre todo esse conhecimento. Eu aprendi muito ouvindo você falar, né, na nossa pré-conversa, e hoje eu estou muito feliz. Falar aqui de novo, agora gravado, que você tá mega, hiper, ultra bem-vinda aqui em Minas, onde a gente está, para vir conhecer, para vir, sei lá, fortalecer, para vir curtir uma cachoeira, que seja. E vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, e que a gente vai para Bahia também. Para estar aí fortalecendo vocês sempre. Já falei, né, que época de chuva aqui é melhor aí. É melhor na Bahia. Nessa época de chuva, o nosso solzinho aqui tá maravilhoso para curtir. Fica maravilhoso. Muruxatiba. Então, né? E é isso. Muito grata, Adriene. Muito, muito, muito grata. Agradeço muito, muito, é muito inspirador, muito, muito inspirador. Toda vez, quanto mais eu ouço de tudo isso, mais inspirado eu fico, mais gás e energia dá, esperança, essa esperança ativa nossa, né? É muito, muito bom, assim. A gente tá numa caminhada, né? Estamos dialogando, estamos aí, né, mobilizando, mas Minas Gerais é complexa, né? Porque é projetado para não se organizar, é projetado para ser vendida para as mineradoras, é projetado para isso, assim, mas a gente está aqui se organizando e se somando nas lutas. Aqui no nosso, está super convidada para vir conhecer o nosso território, o nosso movimento que a gente vem criado aqui, né? Hoje somos 30 organizações e 75 pessoas na articulação biorregional aqui do sul de Minas. E estamos aí cada vez mais encontrando exemplos e lugares para onde olhar, né? Encontrando o nosso sul para seguir em frente e replicar, né? Se já tem coisa funcionando e já tem né, vários companheiros lá na frente fazendo, nossa, quero ser que nem vocês, então vamos aprender. Você vir aqui, né, numa reunião da articulação para explicar como é que funciona, para mostrar para as pessoas, inspirar elas também, eu acho que isso é muito importante. Quero te agradecer muito, Adriana, agradecer todo mundo que está ouvindo, agradecer todo mundo da Rizomar que faz isso acontecer, né? Tô eu e Deb aqui, mas tem uma galera por trás disso tudo.
Se quiser conhecer mais do nosso trabalho, você que está ouvindo, entra no nosso site, segue nosso Instagram, a gente tenta comunicar tudo que dá. Se você gostou desse papo, dá o like, 5 estrelas, segue no canal, indica para amigos, manda essa conversa para pessoas que você acha que gostaria de ouvir isso também. É importante para nós, a gente faz isso do coração. E se você sentir de apoiar, a gente tem uma campanha também para apoiar o nosso podcast, para pelo menos a gente conseguir financiar, né, o servidor, os custos que a gente tem aqui para manter, né, esses papos e manter ativa essa produção de conteúdo. Toda colaboração é importante para nós, então entra lá no apoia.se/Café Colapso para apoiar o podcast. Também entra no rizomar.ong.br. A gente tem mais informações no nosso site. Segue a gente lá no canal do YouTube, a gente posta bastante coisa também. Segue a gente no Instagram, @rizomar.ong, para ficar por dentro das ações que a Rizomar tem feito. A gente tem várias atuações para além desse podcast, que serve também como uma forma da gente poder dialogar com pessoas e poder trocar ideias tão ricas quanto essa que a gente acabou de fazer com a Adriene. Agradecer mais uma vez a Adriene, a Débora, pela atenção, pelo carinho, e a gente se vê numa próxima. Não deixe de conferir os outros episódios, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Abraço!